O dia chegou. Vamos finalmente responder à pergunta que inspira livros, documentários, que dá origem a conferências e estudos académicos, que incendeia as redes sociais e que alimenta a publicidade e os mídia. Afinal, o que é ser mulher? Quais as medidas certas desta régua moldada por tantas vozes e por tantas opiniões? Será que é ser mãe? É ter a menstruação? É comportar-se de uma forma delicada? Qual é a fronteira entre a beleza, a sensualidade e a objetificação da mulher? Que estrutura física, que tom de voz, que profissão, que infância tem uma mulher de ter para o ser? Como se desvenda esta equação do feminino? O mundo está cheio de matemáticos, de seres pensantes desta ideia ainda não desvendada, mas à nossa volta estão também figuras, pessoas, mulheres, que são apontadas para precisamente alimentar este debate. Uma delas é Marina Machete, mulher trans, Miss Portugal 2023, que representou o país no concurso Miss Universo, ficou nas 20 selecionadas. O seu apogeu deu-lhe destaque, mas o seu caminho até aqui é semelhante ao de muitas crianças e jovens trans por esse país. Hoje esclarecemos os conceitos todos, trazemos os números, a história e a vida da Marina. Olá, Marina, obrigada por estares connosco hoje aqui comigo ao vivo, mas também com as pessoas que nos estão a ouvir. Muitas com certeza já gostarão do tema ou gostarão também de ti, outras também terão muita curiosidade sobre este tema que ainda está envolto em tanto preconceito e em tanta desinformação sobre tudo. Começo por te perguntar, tu ficaste entre as 20 selecionadas do concurso Miss Universo, mas recebeste também uma distinção que passou um pouco mais despercebida, que foi de Miss Confiança, o título da Miss com mais confiança, certo? Sim. Por isso pergunto-te, o que é que foi tido em conta para receberes este título de Miss Confiança e porquê é que tu achas que foste considerada como a mais confiante? Isto foi na altura ainda do concurso Miss Portugal e eu ganhei este título porque nós tivemos várias etapas preliminares antes do concurso, em termos de oratória e de a forma como nos desenvolvíamos e falávamos da nossa causa social. E na altura eu falei um bocadinho da minha experiência pessoal e do que tinha passado na minha infância, etc. E eles acharam que por aquilo, os juízes na altura, os júris, que por aquilo que eu tinha passado eu demonstrava a maior confiança após aquele caminho que eu tinha passado como adolescente e como criança com a minha condição. Portanto, aquilo que foi durante muitos anos algo que te fez sentir menor e discriminada foi aquilo que depois foi visto pelos outros como algo que te fazia de ti uma pessoa corajosa e uma pessoa confiante. Vamos começar já por aí, porque tu hoje tens 28 anos, tens um caminho que te levou também a esta projeção pública, mas a Marina de 3, 4 anos era uma pessoa completamente diferente e se calhar muito confusa na altura, porque tu referes isso, que começaste a perceber-te que havia alguma coisa que não estava certa com 3, 4 anos. Exato. O que eu te pergunto é, o que é que aos 3, 4 anos uma criança vê, tão pequena vê? Eu acho que todos nós temos referentes e nos identificamos com pessoas na televisão e especialmente eu identificava-me sempre com as personagens femininas. Nunca era nada, era tudo natural, porque as crianças têm aquele sentimento de inocência quando estão a ver e quando imitam alguma coisa que vem na televisão. E para mim era a minha essência, aquilo estava a chamar por mim. Mas era o quê? Era o aspecto físico? Era as roupas? Eu acho que era a minha essência e desde pequena que se calhar os membros masculinos da minha família, também pela sociedade onde vivemos e a sua masculinidade frágil, acabavam por se afastar de mim porque sentiam aquela energia feminina. Sentiam que eu acabava por me aproximar mais às mulheres, tinha comportamentos que eram considerados mais fracos, mais femininos e eu não via essas diferenças. Para mim eu não achava que ser uma pessoa feminina ou ser uma mulher era algo fraco, simplesmente era quem eu era. Mas, por exemplo, a nível de brinquedos, tu própria já tinhas mais interesse em brinquedos ditos femininos? Estou a fazer Sim, muitas sem aspas. dúvida, sim, sem dúvida. Mas acredito que há outras pessoas que têm a mesma histórias de vida similares à minha e isso não era tão o foco não era tanto nos brinquedos. Acho que tem mais a ver com aquilo que nós sentimos na sociedade. Acabamos sempre por nos pôr de um lado ou de outro. Mas, por exemplo, a tua mãe comprava-te Barbies, certo? Mas depois havia ali uma rejeição por parte do teu pai, é verdade? Sim, sem dúvida. O que é que acontecia quando ela te comprava as Barbies? Era maioritariamente era tudo escondido, porque também ela não queria esse Confronto? do meu pai, exatamente. E acabava por ser. Ela sabia que aquela era a minha essência, mas que era uma coisa que não era aceite pelos demais. E portanto acabou por criar esse hábito de acabar por eu tentar esconder a minha identidade,
durante alguns anos eu comecei a perceber que não era bem-vinda, não era uma coisa aceite. Quando ele chegava de carro, tu automaticamente escondias tudo, certo? Sim, até hoje o som daqueles carros eu consigo ouvir e faz o trigger no meu cérebro de é o meu pai a chegar a casa, mas claro que hoje já reage de uma forma completamente diferente e com terapia já consegui lidar com esses traumas de infância. Desde essa idade, então, que sentias que algo não estava certo, porque tinhas um nome que te foi atribuído, que era um nome masculino, e porque te tratavam como um rapaz. O teu pai foi uma figura central aqui, além desta questão dos brinquedos. O que é que tu começaste a ouvir ou a sentir da parte dele, que te fez perceber que não encaixavas no modelo que era visto como o certo? Sim, tanto por parte do meu pai, como o meu avô, como o meu irmão, eu comecei a sentir essa energia ou seja, que eles começaram-se a afastar desde que eu era uma criança e eu sabia que era de uma forma inocente que eu existia e me movia e falava e comunicava, mas que para eles viam algum tipo de maldade naquilo que eu era. E portanto eu comecei a esconder esse comportamento e a tentar ocultar essa minha identidade. O que é que eles diziam, por exemplo? Eles acabavam por. O meu pai simplesmente se afastou, ou seja, ele nunca conseguiu confrontar-me e até hoje é um bocadinho. Ele aceita tudo isto, não é? E falamos, mas ele não gosta de falar sobre o assunto. Para ele, simplesmente, ele passou a página e eu passei a ser a Marina. Mas esse passar a página foi muito doloroso para ele, porque ele teve que lidar também com aquilo que a sociedade, o peso que a sociedade pôs em cima dele, não é? Dele ser homem, dele criar supostamente um filho homem, e o que vem com essa pressão de ele achar alguma vez que falhou. Os teus Como pais pai. cresceram contigo também na família em Palmela, uma pequena localidade que se chama Aires. Dizes também que as pessoas à volta também, se calhar, faziam comentários que ele ouvia. Sim. Ou questionavam-no. Tens essas memórias, tens Claro esses que sim. exemplos? Sim, os vizinhos e até hoje as pessoas, mesmo depois de eu ser Miss Portugal, as pessoas continuam a ver com alguma estranheza, até porque eu, para me proteger, acabo por me afastar desses olhares e desses comentários e acabo por me tentar colocar um bocadinho à parte, embora percebo que tem que se falar sobre estes assuntos, tem que se desmistificar. Mas então achas que também esse afastamento dele foi muito por aquilo que as pessoas diziam à volta? Sem dúvida, foi pressão da sociedade à volta, acima de tudo. No início, se calhar, havia muito uma confusão, sobretudo da parte de quem estava à tua volta, porque quando um rapaz, por exemplo, começa a ter um comportamento que é dito mais afeminado, o que se pensa logo é que ele é homossexual. Exatamente. E também foi isso que ouviste? Ou que... Sim, sempre desde pequena que a minha mãe dizia-me que era isso que ela pensava, ou seja, ela não pensava que eu era a Marina, ela pensava que aquilo que era mais comum, se calhar, acontecer, que era eu ser uma pessoa homossexual. Vamos buscar também fazer aqui uma distinção importante entre identidade de género e orientação sexual. Exatamente. Identidade de género é aquilo que a pessoa é e orientação sexual é de quem é que a pessoa gosta, Exatamente. certo? Portanto, pode haver uma pessoa trans que é lésbica, hetero, etc. E pode haver uma pessoa não trans que também tem outras orientações sexuais quaisquer. Exatamente. Quando se começa a crescer, a família de facto é um núcleo muito importante e outro é a escola. Portanto, tu aos 6, 7 anos terás ido para a escola e esse romper, digamos, com aquilo que te atribuíam foi sempre crescendo, nunca parou, não é? Foi algo constante. Sim. Como é que depois, quando chegas à escola, te integras num sistema que está muito dividido em termos de género preto e branco? Ou és homem ou és mulher, não é? Inicialmente começou a fazer-me confusão essa pressão que faziam à minha volta para eu me encaixar de um lado ou de outro, e realmente eu comecei a perceber, pelos outros também, por essa pressão, que eu não era normal, por assim dizer. E procurei. Percebias-te como? Apercebia-me pela rejeição dos rapazes e a aceitação das raparigas não era completamente, ou seja, claro que existia uma maior aceitação por parte das raparigas e das mulheres à minha volta, mas era mais. Havia certos momentos em que eu me sentia rejeitada, ou seja, eu sentia que não pertencia a nenhum lado a 100%. Mas era através das brincadeiras? Era em que momentos? Sim, era aquelas conversinhas que se tem às vezes no intervalo, e era: ai Marina, não podes ouvir isto porque é só para meninas. Mas a maioria das vezes eu estava incluída nas conversas, mas eu percebo que elas também se calhar tinham essas pressões da sociedade para pensarem: mas eu não sei se a Marina é um menino ou uma menina, então vou. Ou seja, faz pô-la sentido de ela estar parte. cá, mas ao mesmo tempo, como não é 100% aceita, então temos que pôr aqui Exatamente. alguma rejeição. Ou não era 100% menina também, porque a minha aparência, embora fosse sempre feminina,
ali antes de eu deixar crescer o cabelo e antes de eu entrar na adolescência, era ainda uma aparência considerada masculina para uma criança. Portanto, lá está, os meus pais também não me permitiam vestir da forma que eu queria. Era uma luta constante contra aquilo que eu queria fazer e contra aquilo que eu sentia dentro de mim. Uhum. Da parte dos rapazes também havia uma rejeição porque também o que é que eles viam em ti que eles achavam que não era masculino como eles? Tudo, a forma como eu falava, a forma como eu me sentava, a forma como eu cruzava a perna, a forma como eu andava, a forma como eu comia, ou seja, desde muito nova, eu diria desde os 6, 7 anos, que eu fui completamente rejeitada por todos os rapazes em qualquer turma que eu estive na escola. E aí como é que se vai todos os dias para a escola? Eu ia num estado em que começo a aceitar que esta é a minha realidade. Constantemente triste, constantemente. Acho que eu na altura precisava muito de ajuda psicológica, mas não havia esta abertura para falar da saúde mental. Como há hoje? Portanto, não era uma coisa normal e os meus pais, a última coisa que eles pensavam era que eu precisava de ajuda nesse sentido. Eles pensavam sim que eu precisava de ajuda a tentar perceber que era um rapaz e que tinha que ser aquilo que era suposto eu ser nos olhos deles, claro. Depois, com esses dias todos na escola que começaram a ser muito difíceis, ao mesmo tempo a tua identidade foi sempre aumentando cada vez mais, no sentido que foi se tornando cada vez mais real para ti, mas é depois, próximo dos 10 anos, que tu decides ir mesmo à procura de respostas. Exato. Eu lembro-me a primeira vez que eu me pus em frente ao computador, aqueles computadores quadrados grandes, velhos, e pesquisei o que é que eu sentia. Eu sinto-me como uma menina, eu sinto o que é que era. E eu comecei a pesquisar as coisas que me apareciam na altura, que não havia grandes coisas. Portanto, havia se calhar uns vídeos no YouTube em inglês, e foi assim que eu comecei a aprender inglês. Foi a tentar acessar informação em relação à condição que eu tinha. Portanto, eu acredito que fui a primeira pessoa a diagnosticar-me, porque não havia ninguém em quem pedir ajuda, não é? Eu pedia aos meus pais, tinha vergonha, não havia respostas, ou então havia uma forma quase de tentar me levar para o lado oposto daquilo que o chamado gatekeeping em inglês, que é quase fechar as portas ou fechar o portão à transição. Quando procuraste, o que é que foste encontrando? Procuraste no Google, não é? O que é que Sim. foste encontrando logo? Que Vídeos de mulheres trans, jovens trans, na altura, muitos no YouTube, em que elas falavam. Não em Portugal, não é? Fora de Portugal. Sim, tudo fora de Daí Portugal. o inglês. Sim. Basicamente, como é que elas transicionavam, histórias de família, e eu comecei a perceber que não estava sozinha, que haviam pessoas que tinham passado pelas mesmas coisas que eu. E aí depois comentaste isso com alguém? Não, eu era muito fechada para mim mesma. Eu tinha cerca de 3 amigas, uma delas era a minha vizinha, eram as pessoas com que eu passava algum tempo. De resto, eu fechava-me para o mundo completamente, no meu quarto. Quando procuravas a informação, já te apareceram nessa altura aqueles estereótipos muito ligados às mulheres trans? Por exemplo, há uma grande confusão na sociedade ainda, penso eu, diz-me se concordas, Sim. entre o ser trans e o ser travesti, por exemplo. Sim, claro. Tu própria também foste encontrando essas informações que não eram muito coincidentes e ficaste confusa com aquilo que de facto fazia sentido para ti? Sim, eu lembro-me de ter cerca de 11, 12 anos e ouvir algumas conversas de adultos à minha volta que me tentavam dar umas dicas sobre o que era ser uma pessoa trans ou o que é que me esperava, e basicamente as informações que eu sabia eram: em Lisboa há muitas pessoas assim, há pessoas que saem à noite e se vestem de mulher, ou seja, era tudo era visto como algo negativo, algo Sombrio. sujo, algo que não era bom, que não era positivo. E eu comecei também um bocadinho a ter medo disso. E daí depois veio também o medo dos meus pais a que eu transicionasse, e tive alguns anos em que eu não transicionei a nível físico, exatamente por esse medo da parte deles. Só para esclarecer, o ser travesti é uma pessoa que se veste, por exemplo, de mulher e que pode ter um trabalho artístico, Claro, por exemplo, claro que sim. que não tem nada a E ver. ser drag queen. Exatamente. E fazer, Mas pode ser um homem, portanto, a sua identidade de género é um homem, mas depois tem um trabalho artístico, por exemplo. claro, como no teatro, por exemplo. Exatamente, e nesse momento é um travesti. Mas ser Exatamente. transexual, transgénero, é uma questão de identidade Exatamente. de género. E de saúde.
Exatamente, e de saúde. Portanto, ir para a escola para ti era uma tormenta, não é? Enfim, adivinho que muitas vezes quisesses não ir para a escola, Sim, mas sem tinhas que ir dúvida. na mesma. O que é que a tua mãe te dizia na altura, por exemplo, para te forçar a ir para a escola? Eu não comunicava nada disto aos meus pais nem ao meu irmão, mas havia comentários da parte do meu irmão, do género: Ah, mas não gozam contigo, mas tu pareces uma menina. Isto começou desde muito cedo. Depois acabei por começar a evitar a escola, a não ir à escola, porque a violência começou a escalar. Sim, e aí gostava Uhum, que nos levasses até esses momentos mais claro. duros, porque houve de facto ataques físicos Sim, mesmo sim, para contigo. claro. Que ataques foram esses? Eram humilhações desde, ou seja, constantemente gritarem o nome que me foi atribuído à nascença, como quase algo que fosse shaming, não Quando tu é? tinhas pedido já para não usarem esse nome? Sim, toda a gente me tratava por Marina, Ok. desde muito nova. Portanto, usavam o teu nome atribuído à nascença para te Com humilhar. diminutivos, ou seja, era tudo muito na base da humilhação. Água, ainda quando eu utilizava o balneário, que foi até aos 13 anos, mandavam água em cima. Ou seja, tudo o que era para demonstrar que eu não pertencia, que eu não devia estar ali, que eu devia sair. E depois realmente eu tive que deixar de usar o balneário e tive um ano a utilizar uma casa de banho à parte. E depois realmente passei para o balneário das Porque raparigas. aí houve essa compreensão da parte da direção da escola, não na parte de Exatamente. todos os professores, não é? Porque havia professores também que não eram assim tão simpáticos Sim, que se recusavam a tratar-me pelo meu nome Marina, não é? e tratavam-te pelo outro nome Assim, ou então, e que tentavam me ignorar e não. nas aulas. Nas aulas, sim, Uhum. sim. Havia muito desprezo também por parte deles. Estes momentos enfim, de ataques foram depois escalando e depois houve mesmo um momento que depois te obrigou a mudar de escola. Exatamente, sim. Quando eu te faço esta pergunta, o que é que automaticamente te vem à cabeça? Alívio de não estar nesse lugar e espero que hoje em dia já não haja ninguém a passar por essas Que situações. foram o quê? O apedrejamento para mim foi uma coisa que me marcou para o resto da vida. Foste apedrejada. Porque eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, mesmo na altura, não foi há muitos anos atrás, foi em 2013. Eu nunca pensei que me pudessem apedrejar. Claro que eu sentia que havia um crescer daquela violência na escola e ainda bem que eu saí antes, mas eu não acreditava que quando eu voltasse à escola pudesse ser apedrejada. E isso, quando se tornou a minha realidade, naquele momento eu senti-me super vulnerável Portanto, e. só para percebermos Claro, aqui a passagem, tu entretanto desististe da escola e depois foste oficializar a transferência para outra exatamente. escola, portanto tiveste que voltar a essa Tive que voltar à escola escola. para assinar uns documentos e no momento em que regressas, parece quase que estavam à espera que regressasses, não é? Alguns alunos, mais rapazes, diz-me Sim, tu. eram as turmas do 12º ano e as turmas profissionais na altura costumavam ter aulas ou só de manhã ou só de tarde nesse dia. E eu esperava que não estivesse ninguém, porque há um parque muito grande em frente à escola comercial em Setúbal. É um parque que estava em obras e que hoje em dia já está diferente porque tinha um muro muito grande e ao tirarem este muro tinha muitas pedras da calçada no chão. E, ou seja, foi um momento péssimo para eu estar ali, porque haviam pedras da calçada, não havia ninguém à volta, não estava ninguém à porta da escola e estava só esse grupo de rapazes nesse parque, nesse jardim em frente à escola, o Jardim do Bonfim. E foi aí Tu que chegas e depois o que é que acontece? eu chego, entro, vou à parte para oficializar, para assinar os papéis, volto a sair e quando eu volto a sair já começo a ouvir esses diminutivos, esse dead naming e eu tento caminhar até para apanhar o autocarro e voltar para casa e é aí que acontece o apedrejamento. Uhum. Muito casualmente, quase que. Ou seja, eu nem sequer vi estas pessoas perto de mim, foi algo completamente. Eu não estive ali sequer 15 minutos, foi entrar e sair da escola, mas bastou verem-me ali a minha presença em frente à escola, não é? E o que é que te passou pela cabeça e pelo corpo e tudo naquele momento que faz com que essa memória esteja tão presente até hoje? Foi que eles realmente só se afastaram quando a pedra bateu num carro. E eu, naquele momento, claro que eu não pus isto na balança porque eu estava a tentar sair o mais rápido possível daquela situação, mas é que o dano material era mais importante para eles ou mais alarmante do que um dano a um ser humano, que era eu. E que a minha existência naquele momento
era uma coisa, se calhar, que ameaçava tanto a masculinidade frágil que eles conheciam desde há tão pouco tempo, porque eram adolescentes, mas que era tão importante para eles mostrarem uns aos outros que aquilo era algo com que eles não concordavam e que queriam repudiar ao máximo. Isso é a Marina de hoje que consegue fazer esse processo Claro que lógico, sim, não é? Porque claro na que sim. altura era só a raiva, dor, tudo ao mesmo Eu tempo. estava incrédula e a olhar assim, não é? E a fugir para o autocarro, basicamente, e a tentar correr o máximo. Antes disso também houve um episódio que eu também li e que me fez ficar, enfim, muito sensibilizada com isso, que teve a ver com cacifes, não é? Sim. Antes de tu saís da escola. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Fecharem-me dentro do cacifo, numa brincadeira, mas claro que não era uma brincadeira. Eu fui também empurrada para dentro de poças no inverno, a chover, ou seja, estava frio, podia ter ficado doente. Portanto, havia um certo tipo de atitudes que várias pessoas tinham, até pessoas que eu achava que eram mais próximas de mim, mas que se calhar guardavam algum rancor na minha existência, porque eu sempre existi de uma forma natural. Ou seja, tudo em mim, eu era simplesmente mais uma colega, mais uma estudante naquela escola, mais uma aluna. Portanto, eu não era como se eu fosse uma pessoa que estava constantemente a tentar mostrar-se. Eu Estavas só a ser tu própria, não estava a é? tentar ser o mais discreta possível, porque eu sabia que se eu não fosse discreta, eu iria ser ainda mais discriminada. Porque ias estar a reprimir uma coisa que mais tarde ou mais cedo iria acabar por sair. Exato. Isso do cacifo foi, colocaram dentro de um cacifo, só para as pessoas também Exatamente. imaginarem isto. O cacifo caiu no chão e tu depois desmaiaste, foi Sim. isto? Porque eu ainda por cima sempre tive medo de espaços fechados e era daqueles cacifos que não estava prega à parede, não estava presa à parede, e ao mandarem o cacifo ao chão, ou seja, é uma força brutal, eu lá dentro eu não aguentei e perdi os sentidos completamente. Depois veio um funcionário virar o cacifo ao contrário para o abrir, e desde aí eu já fiquei com. Isto foi um ano antes de eu sair da escola. Eu aí já comecei a perceber aos poucos que aquele espaço não era seguro para mim. E o que é que podia acontecer depois disto também? Ou seja, acontecem estas coisas, não existe qualquer tipo de. Ou seja, estas pessoas não são Responsabilizadas. Exato. Esses teus colegas nunca foram responsabilizados, não é? Nunca. Foi sempre visto como uma brincadeira. Exato, Tudo. que tu tinhas que suportar. Eu tenho que trazer aqui estes dados Claro que porque, sim, claro. porque são relevantes naquilo que estamos a falar. Os jovens trans têm mais probabilidade de suicídio do que os jovens não trans. Há várias estatísticas no Brasil. Uma associação diz que são 42% da população trans que já tentou suicídio. Há outros estudos que dizem que os jovens trans têm 5 vezes mais risco do que os jovens não trans. Há um estudo na Dinamarca que diz que as pessoas trans têm 7,7 vezes mais risco de tentar o suicídio do que as pessoas não trans. Enfim, há muitos números. Sim. Todos eles diziam mesmo que é uma população mais vulnerável naquilo que diz respeito ao suicídio. Tu consegues relacionar-te com estes Claro que dados? sim, claro. Naqueles momentos em que qualquer pessoa se está a tentar descobrir enquanto adolescente, enquanto ser humano, mas em vez de existir apoio, em vez de existir amigos, a pessoa está completamente isolada, a própria família rejeita, portanto não há um espaço seguro para a pessoa existir e a pessoa pensa em não existir. É o mais natural do ser humano. O ser humano quer ser feliz, quer viver em sociedade, quer socializar, quer amar, quer ser amado. E isso apenas o que existe é a objetificação. Já naquela altura existia a objetificação em relação à minha aparência. Ou seja, existiam comentários, existiam críticas. Questões sexuais, por exemplo, não é? Questões sexuais Sem também. dúvida, também. Aquela curiosidade que é sempre um voyeurismo Exatamente. de interesse. E eu era pelas- menor de idade, ou seja, são coisas completamente inapropriadas, seja por parte de um adulto, seja por parte de outro adolescente, mas eram coisas que aconteciam, comentários às vezes nojentos, não é? Que eu própria estava-me a descobrir enquanto ser humano. Não faz sentido existir esse tipo de agressões, porque são agressões sexuais, não é? Tu, entretanto, consegues depois ter algum apoio médico, mas ainda antes disso fizeste uma coisa muito perigosa que é a automedicação, Sim, certo? sim, eu automediquei-me. Com hormonas. Houve esse gatekeeping por parte dos meus pais e por parte de vários médicos que não queriam que eu tomasse hormonas, e eu sentia que eu precisava tomar. Embora eu vivesse a minha vida enquanto rapariga, eu sentia que estava a crescer, estava-me a desenvolver e não sabia como é que eu podia masculinizar no futuro. Eu queria também parar esse processo de masculinização, claro.
que passamos na adolescência, Ou normal. seja, no teu caso seria travar a produção de testosterona. Exatamente. Ou limitar, de alguma forma. Esse processo acontece na adolescência, que é ao mesmo tempo que tu própria também começas a ter interesse, para tornarmos a conversa aqui um pouco mais ligeira, sim, claro. começas a ter interesse também na moda, nestas questões também ligadas à moda, Sim, enfim, sim, a claro. este universo. Sim. Lá está, como a nível social não conseguias tantas interações por causa dos outros, começaste tu própria, se calhar em casa, a pesquisar, a ver coisas sobre estes temas. Sim. Começaste a treinar o desfile muito antes de concorreres a Miss Portugal. Sim, durante o longo destes 10 anos, eu fiz castings onde não passei. Conheci algumas pessoas que na altura acabei por contar que era uma mulher trans, e isso acabou por impedir o meu agenciamento na altura quando eu tinha 18 anos, de 3 agências. Conhecidas. Na altura, só uma é que era conhecida, que as outras duas acho que já não existem hoje. Mas sim, lembro-me que havia essa barreira por eu ser uma mulher trans, porque eu quis comunicar essa parte de mim. Caso eu não quisesse comunicar, eu acredito que eventualmente teria trabalho. Hoje em dia já é completamente diferente. Nós já temos mulheres trans que são abertamente trans e são modelos e têm trabalho, etc. Mas foste conseguindo 1 ou 2 trabalhos enquanto modelo. poucos, muito poucos. E tudo não era remunerado, era Pois. pela experiência, era pela visibilidade, etc. Mas o que é que te fascinava nisto de ser modelo e de ser Miss? Era o quê? Eu acho que o facto de ser Miss, eu acho que era mais conseguir partilhar a minha história. O facto de ser Miss. Porque, especialmente para as pessoas que veem estes concursos, tem muito mais a ver com oratória, tem a ver com projeção em palco, tem a ver com respostas, com a quantidade de línguas que uma candidata fala às vezes. No fundo, é representar o país, não tanto com a sua aparência, mas com aquilo que transmite através da sua aparência. Mas a ideia que nós temos destes concursos é que de facto é muito focada na objetificação da mulher, Sem não é? Aquela dúvida, que tem o sim. melhor corpo e que depois até já foram feitos vários filmes, várias séries Sim. a ridicularizar os concursos de Miss, não é? Sem Depois dúvida. chegam lá e quero a paz no mundo Sim, e, sim, sim. e pronto, e enfim, aquela figura da loira ignorante Sim. que está ali só como uma boneca. Claro. O que tu dizes é que os concursos deste género não são nada assim. Ou seja, um concurso de beleza hoje em dia é muito mais entretenimento generalizado, já não é aquele foco na beleza feminina. Standard só. Sim. Não é buscar aquele ideal de beleza para representar um país, quase como aquela mulher que era venerada como a mulher mais bonita do universo. Isso hoje em dia não existe. Até se formos ver, muitas mulheres que têm ganho os concursos Grande Slam a nível mundial, especialmente o Miss Universo, são mulheres com belezas diversas e que tu na rua não dirias esta mulher é uma Miss Universo, porque se calhar ainda temos aquela ideia de que tem que ser a mulher perfeita, mas não é uma mulher completa. Em termos de a forma como representa o país, em termos de oratória, projetos sociais. Mas há essas provas? Há esses Sim, requisitos? tudo é tipo de visto provas é pela que fazem? organização. Primeiro, para nós competirmos no concurso, temos que ter uma ação social. E essa ação social tem que ser contundente, tens que ter feito conversas, tens que ter conteúdo nas redes sociais que o demonstrem, tens que ter feito um plano e mostrá-lo à organização. Um plano de ação social com associações, Sim. com voluntariado, Sim. esse tipo de coisas. No meu ano, a primeira finalista, o segundo lugar, a rapariga que ficou em segundo lugar, ela no norte do país fazia mensalmente um grupo de mulheres que se sentavam e falavam sobre a violência doméstica e o que tinham passado, e ela tentava arranjar soluções a nível de saúde mental e alguns recursos para essas mulheres. Então, a tua causa na altura já era qual? Já era a igualdade e o apoio à minha causa, que é a parte do... Sim, de ser Sim. trans. Sim. E tu aí já tinhas interação com associações, então? Sim, eu desde os 13 anos que já fazia parte, desde a primeira vez que eu fui a um grupo era um género de um grupo de apoio de pessoas trans, conheci pessoas da organização, da ILGA, e portanto já estava nesse meio. Em 2018 fomos ao Parlamento, na altura por causa daquela lei que saiu de, basicamente, aos Foi 16 anos, aprovada. que agora as pessoas podem automudar, ou seja, já não têm que ter aqueles
trâmites antigos que existiam de ter que passar por vários Os médicos. relatórios todos, sim. Sim, Exatamente. agora, a partir dos 16 anos, até aos 18 anos, pode-se proceder à mudança de nome e de sexo no registro civil, Exatamente. mas com aprovação dos pais ou dos representantes legais. Claro, A partir claro dos que 18 anos, maior de idade, Exatamente. pode fazê-lo livremente. Exatamente. Portanto, uma das provas, portanto, ou um dos requisitos para concorrer, imagina, eu quero ser Miss Portugal, portanto, Sim. eu tenho que provar que tenho ação social, mais, o que é que eu tenho que provar mais, ou o que é que me é pedido, que tipo de provas é que fazem? Falar sobre a tua história de vida, portanto, e ter alguma noção que essa história vai impactar muitas pessoas. E depois, claro que existe a parte de performance em palco. Mas aí, por exemplo, quando se conta a história de vida, o que é que estão a analisar exatamente? Estão a analisar a tua capacidade que referias de oratória. De comunicação, exatamente, porque lá a maioria das provas que se vão pôr são provas de comunicação. Ou seja, não há uma prova de beleza, ninguém vai fazer uma. Claro que vão fazer fotos e postar nas redes sociais, mas isso não é avaliado. Mas o que há mais são entrevistas. E claro que no caso das as mulheres o ano passado, da parte da inclusão, a Miss Nepal, a Miss Colômbia, todas as que eram mães, as que tinham filhos, tudo o que era quebrar aquela barreira dos concursos tradicionais que nós achávamos. Que antes não era permitido. Exato, não, foi o primeiro ano passado, que foi permitido mulheres casadas e com filhos participarem no Miss Universo. Também foi o primeiro ano em que deixou de haver limite de idade, porque antes havia limite de idade, não é? Exatamente. Era até aos 28 anos Era só. até aos 28. Portanto, a partir dos 29 já ninguém podia ser Miss Sim, já Universo, já acabou. não. Hoje em dia já acho que existe até uma candidata que vai com 43 anos este ano. E também há acredito. uma que tinha 50 ou 60 anos, da Argentina. Sim, que foi Miss Buenos Aires. Sim, e ela foi ao Miss Argentina, não ganhou Miss Argentina, mas participou. Mas mesmo a participação de mulheres trans também só é permitida desde há poucos anos. Sim, desde 2013, que por acaso foi o Donald Trump que permitiu que mulheres trans participassem em concursos que qualificassem para o Miss Universo. Neste caso foi uma candidata chamada Jenna no Miss Canadá em 2012, que ela quis participar. Entrou com uma ação em tribunal contra a organização. Que disseram que não E podia. ganhou, exato. ganhou. E foi o próprio Donald Trump que disse que sim, pode participar, desde que seja uma mulher resignada e que tenha os documentos mudados no feminino, pode participar. Mas, portanto, a primeira mulher trans foi em 2018, não é? Que concorreu. Sim, foi a Miss Espanha Miss que Espanha. participou em 2018. E este ano foste tu e uma outra também de um Sim, outro a país. Miss Holanda. Fomos a segunda, ela a segunda e eu a terceira eleita para participar. Portanto, este sonho de ser Miss foi-se alimentando, mas tu própria, para conseguires ganhar o concurso, primeiro Miss Lisboa e depois para Sim. Miss Portugal, tiveste que passar por várias tentativas, certo? Foi o primeiro ano que eu competi, porque antigamente não era permitido, as regras não tinham sido atualizadas para permitir mulheres trans participar, embora eu tivesse tentado já desde 2018. Este ano fui ao Miss Lisboa e fui dada como finalista para o Miss Portugal, e depois fui ao Miss Portugal e na primeira vez que participei fui coroada. Quando falavas sobre a performance em palco, o que é que é tido em conta naquele Eu momento? acho que é confiança, acima de tudo. É confiança. Porque se formos a ver todas as representantes, tanto este ano como o ano anterior, conseguimos ver que a beleza das candidatas não é algo que se pode pôr numa caixa. Ou seja, havia uma candidata plus size o ano passado que passou comigo ao top 20. Também Miss foi a Nepal. primeira vez, não foi? Foi a primeira vez que uma mulher plus size também entrou no top 20 do Miss Universo. Sim. E portanto eu acho que eles ali veem mesmo a confiança, o brilho atrás do olhar, e também isso depois também tem que vir do apoio da organização em si, embora se calhar o apoio da parte do país tive de muitas pessoas, claro, mas se calhar não tive assim. Dizes de patrocínios, é isso? Digo mais em termos de apoio mesmo das pessoas, em termos de comentários e partilhas, etc. Ok. Também pela estranheza de ser da Miss Portugal ser uma mulher trans. Portanto, quando tu concorres por uma vontade pessoal. Tu gostas da área, interessas-te e segues. Sim, sim. Se calhar, no momento em que concorres e que depois que ganhas, é uma vitória para ti, pessoal também. Se calhar nesse momento não antecipaste que fosse acontecer depois de tudo isso que falas desses Sim. comentários. Sim, sim. Não era algo que tivesses pensado, ou era? Não, porque eu competi este ano porque supostamente este seria o penúltimo ano que eu podia competir. Portanto, Exato, eu a ia tal fazer regra dos 28 anos. 28 anos. Antes de ser alterada. E eu queria muito e pensei, este ano mudou as regras, vou competir e mesmo que eu não ganhe, pronto, participei e vivi um bocadinho desse sonho. E lá está, e nesse ano que participei acabei por ganhar.
E que comentários são esses que te fizeram referir agora a isto? O que é que tu te lembras que foi assim? Eu acho, no geral, porque se nós formos a ver, é um concurso, é aquela competição, não é? A nível internacional, as candidatas chegam lá com muito apoio, não só de patrocinadores, como tinhas dito, mas das pessoas, ou seja, do país em si. E eu cheguei com uma trajetória completamente diferente. Eu fui durante 3 semanas um bocadinho bombardeada com comentários, ameaças Ameaças de morte. Muitas ameaças. Mas o que é que escreviam? E-mails, seja, ridicularizaram-me em muitos âmbitos. Os e-mails eram muito agressivos, as mensagens eram agressivas, os comentários também, mas para mim foi tentarem comunicar com a minha família, foi tentar falar com a minha família. Isso para mim foi invadir a privacidade. Mas arranjar os contactos, ir lá mesmo à tua Não, zona? foram pessoas que tentaram mesmo ligar para a minha família, mandar comentários negativos, tentar passar negatividade num sentido com malícia. E isso para mim, se fosse apenas para mim, é uma coisa, mas terem chegado a esse nível, isso acabou por me deitar um bocadinho abaixo. Eu tinha aquela confiança de ir ao Miss Universo, que era um objetivo que eu tinha há tantos anos, e acabava por aquilo estar tudo na minha cabeça, todas aqueles insultos. Mas sempre a questionar o facto de tu seres mulher ou de não seres mulher de acordo com eles. Também. Era muito esse o foco das críticas? Eu acho que sim, eu acho que era mais por isso. Não era, eu sei que não era pela minha imagem, embora fui também bastante criticada, mas acredito que tenha sido pelo facto desta ser a minha identidade. Eu penso até o que é que teria acontecido se eu não tivesse dito a ninguém que era uma mulher trans. Tinha ganho o concurso e muito provavelmente não tinha tido qualquer tipo de visibilidade, nem positiva nem negativa, ou talvez alguma positiva. Portanto, acredito que não tenha a ver comigo em específico, tem a ver com essa percepção que as pessoas ainda têm negativa das pessoas trans no geral. Essas 3 semanas foram muito intensas. Houve também um dos momentos que alimentou isso, que foi uns comentários feitos por Miguel Sousa Tavares na TVI. Estás a sorrir. A Marina está a sorrir, para quem não está a ouvir em podcast. Enfim, explica-me. Tenho várias perguntas, mas diz-me. Sim, foi o que eu ouvi a minha vida toda. Eu ouvi isso a minha vida inteira, não é? E é um bocadinho cómico que 2 meses antes de eu participar neste concurso, eu estava numa relação com uma pessoa há 1 ano e meio. Portanto, para mim não havia qualquer tipo de problema eu amar e ser amada por uma pessoa Sim, que se identifica como homem. A pergunta que o Miguel fazia, assim, em tom Sim. jocoso, era: enfim, irias envolver-te com uma mulher assim? Sim. Gostarias de ter uma mulher assim? Para outro jornalista que lá estava, José Alberto Sim. Carvalho. Portanto, esse tipo de comentários foi algo que sempre ouviste, no sentido de tu não seres mulher suficiente Sim, sem para se dúvida. relacionarem contigo, é isso? Sim, acho que independentemente de que mulher trans seja, ou mesmo independentemente de que mulher, estes comentários depreciativos vão sempre existir quando existe um homem que quer denegrir de alguma forma outra mulher. E portanto são. Para mim, eu quando lembro-me de ver o dia a seguir e de realmente não ter qualquer tipo de importância para mim. Para as outras pessoas tem sim, marcou muitas pessoas que esse comentário foi feito em horário nobre. Para mim foi um bocadinho redutivo esse comentário. Mas para ti, por exemplo, hoje, a tua vida sentimental e amorosa é algo que tu sentes que também é impactado pelo facto de seres uma mulher trans? Eu acho que é mais impactado pelo país em si. Se calhar a minha identidade e quem eu sou é muito mais valorizado num país onde se calhar as pessoas têm outro tipo de mentalidade. Mas tu sentes, por exemplo, que a tua identidade te impede de teres uma relação saudável como tu queres ter? Da forma que tu queres ter, seja ela qual Talvez em quantidade sim, em qualidade não. Portanto, se calhar as pessoas que se envolvem comigo são pessoas que já estão muito mais seguras de si e que já viveram se calhar o suficiente na vida delas para perceber quem eu sou, aquilo que eu passei, o quão válido é a minha identidade enquanto mulher. E se calhar para a maioria não, mas isso lá está. É aquela balança da quantidade versus qualidade. Recebeste comentários negativos, como dizias, mas também recebeste alguns comentários de meninas trans. Bastantes. Mensagens, sobretudo, Sim. não é? Porque os comentários públicos são menos. Sim, os sim, positivos. sim. Foi algo mais privado.
e também de grupos de crianças e pessoas e crianças que se identificam, adolescentes também que se identificam nesse espectro e que se calhar não tinham. O que é que descreviam? Escreviam que, acima de tudo, houve um grupo de pais que queriam que eu os encontrasse pelo Natal e depois eu não pude, e até hoje estamos Pais a ver de se nos crianças trans? Sim, a ver se nos encontramos. E eu acho que isso é muito importante porque eu ponho-me no lugar delas e penso que se naquela altura os meus pais me tivessem apoiado, os meus pais tivessem levado a encontrar uma pessoa que fosse trans e que eu visse como uma inspiração, teria sido algo muito poderoso na minha adolescência ou na minha infância. Tiveste mesmo pais a pedir-te, acho que mais mães, corrige-me se eu estiver errada, mais mães a pedir-te para tu ligares, inclusivamente, não era? Sim. Para falares com Para falar elas, com para elas. esclarecer as dúvidas delas. Sim, porque a filha estava em algum sítio ou estava noutra cidade, noutro país, e ela não tinha contacto com a filha e ela queria saber qual era a melhor forma de abordar a filha. Tinha medo do que é que a filha podia estar a viver sozinha sendo uma mulher trans noutro país, e isso realmente, nesse momento eu percebi que aquilo não tinha a ver com o concurso, ou seja, que esta plataforma que o concurso me deu, claro, e que acaba por dar a muitas mulheres que participam neste tipo de concursos, vai muito além de qualquer tipo de beleza. Essa questão das mães e dos pais é muito relevante porque nestes casos há sempre, ou quase sempre, quando os pais e as mães não são informados ou compreensivos, há ali uma disrupção, mas também há muitas vezes uma disrupção no próprio casal, porque às vezes a mãe apoia e a mãe está presente Sim. e o pai não, ou o contrário, e por isso há muitos divórcios que acontecem nestes casos. Sim. Para quem nos está a ouvir e, enfim, não está muito próximo do tema, não conhece ninguém trans, como é que tu explicarias o que é ser trans? Ou seja, é acordar e sentir o quê? Sim, eu própria às vezes me esqueço que sou trans. Mas Porque... naquela altura, se calhar, Sim. agora tu és uma mulher e Sim, pronto, sim. mas, e sempre foste, mas naquela altura, Claro. quando tu começaste a perceber, não, eu sou mesmo trans, o que é que era. E quando ainda não tinhas a transformação que tu querias ter, Sim. era acordar e sentir o quê? Eu acho que era acordar e sentir-me normal, sentir-me aceito pela sociedade, pelas outras pessoas. Era olhar-me ao espelho e ver quem eu realmente era. E como eu realmente não via aquela imagem que eu sentia dentro de mim, nada estava em sintonia na altura, ou eu achava que não. Isso criava mágoa, criava depressão, criava. Eu não queria sair de casa, eu não queria ir à escola, portanto. Era como se estivesse a acordar num corpo diferente. Sim, sem dúvida. Como se o teu corpo fosse uma prisão, por exemplo. Exatamente. E era uma prisão. É como tu queres fazer a tua vida enquanto Catarina e olhas ao espelho e vês outra coisa que não é a Catarina. As pessoas tratam-te como se não fosse a Catarina, mas essa é a tua essência, quem tu és, e transparece. Mas por algum motivo não combina com o que está cá fora. E isso acaba por te causar muita ansiedade, muita vontade de mudar, de viver outra realidade. E por vezes é por isso que há muitos jovens que perdem a esperança sem o apoio, não é? E pensam que a realidade para não sofrer é não existir. E é isso que se tem que, seja estes comentários e esta negatividade em relação ao assunto, tem que mudar. As pessoas têm que se educar e que perceber que isto faz parte da nossa diversidade enquanto seres humanos. Olha, porquê é que escolheste o nome Marina? Tenho essa curiosidade. Sim, porque eu desde pequena que eu gostava muito, não da Ariel, da Pequena Sereia em específico, mas a história original da Pequena Sereia dos irmãos Anderson acaba com um final muito triste. E a minha infância também foi muito triste. E ali no início da minha adolescência eu identificava-me muito com esse conto original onde a Pequena Sereia se chamava Marina. E ela, no final da história, ela não fica com o príncipe, ela acaba por se transformar em espuma e depois transforma-se num espírito e ela vê o príncipe casar com a outra rapariga do conto original e vê ele feliz e ela fica feliz por ele. Não sei, aquele conto, mesmo na tristeza, dava-me uma esperança de ser feliz de alguma forma, e eu sempre Ser me escolhida. identifiquei. Ou mesmo No sentido Sim. mais simbólico da coisa. Talvez. E eu sempre me identifiquei muito com esse conto, e até hoje é o filme que eu me lembro mais. Nem tanto é o original da Disney, é mais aquele que era o original dos irmãos Anderson, o mais antigo. E sempre me identifiquei com esse nome, Marina. E também na altura não conhecia ninguém que se chamava Marina e gostava muito do nome. Marina foi o nome que ficou inscrito no teu cartão de cidadão
há 10 anos. E eu, se calhar, posso dizer que tu nasceste 2 vezes em outubro. Nasceste em outubro a primeira vez e Sim. depois, no dia 2 de outubro de 2013, foi quando nasceste outra vez, foi quando foi feita a mudança do nome a nível legal e também da tua certidão de nascimento. Ahm, Quando este dia especificamente, o que é que fizeste neste dia? Recordas-te? Sim, lembro-me que tentámos ir a Setúbal no dia 1 e não conseguimos, então fomos no dia 2 de outubro de 2013 a Almada, porque supostamente, segundo as senhoras lá de Setúbal, eles tinham mais prática com estes assuntos e aí conseguimos mudar. Fiz a carta lá, escrevi a carta, entreguei e passado uns dias estava oficializado e tinha recebido já em casa o novo cartão de cidadão. Qual é que é a importância de ter o teu nome escrito ali? Ou melhor, que constrangimentos é que te trazia Sim, imensos. teres o cartão de cidadão com outro nome? Não podia ter um passe, por exemplo, porque ninguém acreditava na altura que eu era. Eu tinha o nome com aquela imagem, portanto eu tinha que Ou andar. seja, olhavam para ti, viam uma coisa e olhavam para o cartão de cidadão e viam um Exatamente. nome masculino. São altos constrangimentos para estudar, para ir andar de transportes públicos, para fazer qualquer coisa na sociedade. A nossa identidade é algo que nós tomamos quase como garantido, mas Mas é. onde mais? Além do passo de transporte, onde é que isso te Sempre que me magoava? pediam o cartão de cidadão, por algum motivo, às vezes para ver se eu tinha mesmo 18 anos, causava-me alta disforia e eu acabava por sempre nunca andar com o cartão de cidadão, porque era algo que me causava transtorno, envergonhava-me e acabava por me expor também a discriminação, não é? Uhum. Por exemplo, no médico, estou a Também, pensar, seria uma. Para quem não também. soubesse de facto que tinhas esta disforia de género, eram momentos Sim, tensos sem para dúvida, ti. sem dúvida. Momentos de medo. Quando somos adolescentes e nos chamam o médico chama-nos pelo nome para o gabinete, é um momento tão normal para tantas pessoas, mas para mim era horroroso, porque muitos deles às vezes não se lembravam, porque eu tinha 15, 16 anos e muitos deles chamavam o nome que me foi atribuído à nascença e eu levantava-me uma miúda e ia até à sala do médico. As pessoas, claro, que ficavam a olhar, comentavam e eu sentia-me super constrangida. Foi há poucos anos que a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar a transexualidade como uma doença mental. Foi só em 2018 que retirou a transexualidade da lista de doenças mentais. Acho que isto também explica um bocadinho a desinformação Sem dúvida. das pessoas. Só para dar um exemplo, a homossexualidade também chegou a estar nesta lista e foi só há 34 anos que saiu da lista de doenças mentais. Há pouco referiste uma coisa que eu também queria explorar contigo, que é antes do concurso, tu estavas numa relação e tu achavas que o caminho a seguir era casar e ter filhos, certo? Sem dúvida. E depois concorreste e a pessoa que estava contigo não concordou com. Desde o início do ano, quando eu me candidatei, que a pessoa me tinha dito que, ou seja, os nossos caminhos ele não via aquilo para nós e que caso eu decidisse participar no concurso, que ele não queria esse tipo de exposição. E eu aceitei e chegou ao momento em que eu realmente fui ao Miss Lisboa e quando ele viu que eu ia mudar eu ia sair de Lisboa e ir mudar para o Funchal e quando decidi ir concorrer à final nacional foi quando acabámos por nos separar. E esse momento para ti foi uma mudança que tinha mesmo que acontecer por Sim, ti. claro que sim, claro que sim. No fundo, eu escolhi-me a mim naquele momento, não é? E com todo o sentido. Eu acho que isto acontece na vida de muitas pessoas, não é? Não foi só na minha. Termos que escolher entre algo que nós queremos e uma pessoa que se calhar não tem aquele apoio incondicional que nós pensávamos que tinha. Mas ser mãe continua nos teus planos. Ai, sem dúvida. Tens muito esse instinto maternal. Sempre tive. Sempre Adoro essa tive. confiança de saber exatamente o que quer e Sempre quer tive, já. É Sempre tive. assim que possível. Já queria para ontem, mas lá está. A vida não me permite que as coisas sejam feitas todas de uma vez só. Aham. As coisas têm que ser feitas com calma. Por agora, continuas com o teu trabalho como, diz-se, assistente de bordo, hospedeira de bordo, tripulante de cabine, quais é que são qual é que é a Pode-se melhor? dizer tudo. Ok. Eu, no meu caso, sou chefe de cabine. Ótimo. Mas lá está, pode-se usar qualquer tipo de. E gostas de ser chefe de cabine e de trabalhar na aviação? Gosto do meu trabalho, sempre gostei. Que foi algo que também, como ao concurso, me permitiu a minha independência financeira e permitiu ter uma vida muito mais confortável e dar passos na minha transição, dar passos na minha realização pessoal enquanto pessoa, viver sozinha. Sair da casa dos pais? É difícil hoje em dia enquanto jovem em Portugal.
infelizmente. Marina, obrigada, Obrigada por teres vindo aqui a este Dona da Casa. Queria só terminar com uma pergunta que é para ti ser mulher? Eu comecei com uma introdução sobre desvendar de facto o que é ser mulher, e acho que aqui fomos lançando várias pistas sobre isso. Sim. Mas o que é que para ti realmente significa ser mulher? Ser mulher para mim é tudo, é ser uma irmã, ser filha, ser amiga, ser mãe, ser autêntica. É sentir essa energia dentro de nós que é imparável e, independentemente de qualquer obstáculo que venha, nós conseguimos ultrapassar. Obrigada por teres Obrigada, vindo eu. aqui ao Dona da Casa. Falei contigo só porque temos uma idade muito semelhante Claro e, que portanto, sim. não fazia sentido estar a tratar-te por você. Claro que Já sim. sabem que estamos juntos e juntas todos os 15 dias, à terça-feira, para trazer sempre mulheres, pessoas com diferentes percursos, diferentes objetivos, diferentes características, diferentes identidades, para conseguirmos chegar a um mundo mais igual e também mais diverso. Obrigada. Obrigada.